Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Paulo Zebedife, professor de matemática. Bora lá para mais uma aulinha? Essa é a primeira aula de uma série de 4 aulas. Nessas 4 aulas, nós resolveremos exercícios envolvendo ponto médio. O que é o ponto médio? O ponto médio é o ponto que divide um segmento de reta em 2 partes. Na aula de hoje, faremos o ponto médio do segmento AB. O segmento AB, ele está localizado aqui. Aqui nós temos o ponto A, aqui nós temos o ponto B e aqui um segmento. Primeiramente, usaremos a nossa intuição para resolver esse problema. Então, nós temos o segmento de AB, o ponto médio divide ele ao meio. Esse segmento ele tem 4 unidades de comprimento. Então, o seu ponto médio, M, está bem no meio dele. É esse ponto aqui, vamos chamar de ponto M. Então, intuitivamente, nós já sabemos, podemos deduzir, que o ponto médio tem as seguintes coordenadas. Ele tem a coordenada 6 para o eixo X, que é o eixo aqui na horizontal, e tem coordenada 4 para o eixo Y. Então, lembrando que um par ordenado tem coordenadas, primeiramente, do ponto X, depois do ponto Y, nós temos aqui as coordenadas 6 e 4. Esse exercício, intuitivamente, ele já foi resolvido. Agora, iremos aplicar a média entre os pontos para descobrir qual é o valor do ponto médio. Porque nem sempre esse segmento vai ser dado numa posição horizontal ou vertical ao eixo Y. Então, vejamos uma outra forma de calcular esse ponto médio. Nós usaremos a média entre os pontos. Então, primeiramente, eu vou anotar aqui as coordenadas do ponto A. Então, o ponto A, ele tem coordenadas 4 para X e 4 para Y. Ele tem as coordenadas 4 e 4. O ponto B, ele tem as seguintes coordenadas. Eu faço essa projeção ortogonal aqui. Então, ele tem as coordenadas 8 para o X. Fazendo a projeção para o eixo Y, nós temos que o ponto B tem coordenada 4 para Y. E agora vamos aplicar a média entre os pontos. Então, para achar a coordenada X, usaremos essa expressão. Pego o ponto do x1, somo com o ponto do x2 e divido essa soma por 2. Qual que é o valor do x1? x1 é o valor no ponto 1. Ele vale 4. Mais x2 é o valor do x no segundo ponto, que é 8. Tudo isso dividido por 2. 8 mais 4 são 12. Dividido por 2 são 6. Assim determinamos a coordenada x do ponto médio. Para determinar a coordenada do ponto y, o procedimento é o seguinte, sempre usando essa expressãozinha aqui, para determinar de ponto médio. Pego o y do ponto 1 mais o y do ponto 2 e divido essa soma por 2. Então, qual que é o valor do y no ponto 1? Vale 4. Mais o valor do y no ponto 2. Também vale 4. Tudo isso dividido por 2. 4 mais 4, 8. 8 dividido por 2 são 4.
Então, quais são as coordenadas do meu ponto médio? Para o x é o 6 e para o y é o 4, como nós tínhamos determinado aqui intuitivamente. Lembrando que eu utilizo essa fórmula para determinar os pontos. E geralmente esses pontos não serão tão fáceis para serem determinados como foi esse. Então, na próxima aula, nós determinaremos o ponto médio do segmento CD. É isso aí, galera. A aula de hoje foi isso. Faça um convite para que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau.